Oi, meu povo, Pai do Senhor Jesus, tudo bem, gente? Nessa tarde vamos conversar mais um pouco aí, né, gente? Vamos interagir aqui nesse vídeo. Eu quero falar com vocês algo assim maravilhoso que a palavra de Deus nos ensina. E hoje eu quero fazer um estudo da palavra de Deus. E para começar esse estudo, eu quero trazer aqui para vocês uma lenda que a minha mãe contava para nós quando a gente era criança. E ela dizia que havia um certo homem que ele chegou na rua e viu uma caveira caída no chão. Ele olhou para aquela caveira e disse: "Caveira, quem te matou?" Ela respondeu: "Foi a língua." Ele perguntou de novo: "Caveira, quem te matou?" "Foi a língua." Então, gente, aquele homem saiu correndo e foi falando para todo mundo que ele tinha visto uma caveira e que ele tinha perguntado para a caveira quem te matou? E a caveira respondeu: "Foi a língua." E ele foi falando isso para todo mundo e as pessoas começou então a falar para ele: "Mas isso é verdade?" Ele falou: "É verdade." "Então leva a gente lá pra gente ver. Se isso não for verdade, você vai morrer." Ele falou: "Não, é verdade. Pode ir comigo lá pra você ver. Eu vou te levar lá e você vai ver que é verdade." Então, aquele homem levou as pessoas lá. E aquelas pessoas então ficaram vendo ele perguntar: "Caveira, quem te matou?" E a caveira não respondia nada. "Caveira, quem te matou?" E a caveira não respondia nada. Então eles falaram: "Tá vendo como você tá mentindo, como é mentira sua? Pois agora você vai morrer." Então mataram aquele homem por causa da sua língua. E quando mataram aquele homem, aí a caveira falou: "Eu não falei que quem te matou foi a língua?" E essa foi uma ilustração. Claro que isso, gente, não aconteceu de verdade. Claro que isso é uma ilustração. Mas assim a minha mãe contava para nós essa ilustração para que nos ensinar a não sair falando para todo mundo tudo que visse, a fim de que nós não viéssemos a entrar em perigo. Então, nessa tarde, eu quero fazer aqui um estudo da palavra de Deus, porque ao longo da vida a gente vai aprendendo com a palavra de Deus e também a gente vai aprendendo com as coisas da vida, não é? Ao longo do tempo que nós vivemos, nós vamos aprendendo a nos comportar diante do que diz a palavra de Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, em 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo é o 10. Esse versículo nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Estou aqui com a palavra de Deus em minhas mãos e nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: "Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano." A palavra de Deus nos ensina a refrear a nossa língua. Nós vemos que a língua, ela é o nosso... é como fosse um pequeno leme, diz a Bíblia, que ela pode guiar a nossa vida de acordo como a gente usa a língua. A nossa vida pode ser uma bênção. E de acordo como a gente usa a língua, a nossa vida pode ser
uma destruição. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, está nos ensinando a conter, a refrear a nossa língua. O Salmo 34, versículo 12 e 13. Nós vamos então também meditar na palavra de Deus, aonde fala para nós mais alguma coisa a respeito da língua. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 34, versículo 12 e versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Esse é um conselho da palavra de Deus. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? A Bíblia está nos ensinando que se nós queremos ter os nossos dias prolongados sobre a terra, queremos ter vida em paz com todo mundo, queremos ter alegria, queremos ver os bens sobre a nossa vida, o que nós temos que fazer? Guardar a língua do mal. A língua, irmãos, é difícil de você domar. Perceba que a nossa língua, ela é tão perigosa. Ela é cercada pela arca dentária e ainda pela boca. É como se fosse um muro. E mesmo assim, ela escapa. E mesmo assim, se nós não tivermos cuidado, nós falamos coisas que não deveríamos falar. E quando nós percebemos, já estamos como se tivesse emaranhado, como se tivéssemos preso num laço e não conseguimos escapar. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui a que nós guardemos a nossa língua. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 3. Essa palavra, ela fala conosco algo que nos ensina. Olha aqui, capítulo 3, o versículo 2 está dizendo: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Perceba que a palavra de Deus fala que se alguém não tropeçar, gente, é quase impossível a gente não tropeçar nas palavras. Você vigia para não fazer muitas coisas erradas. Mas quando você percebe, lá está você falando algo que não deveria falar. Lá está você falando mal de alguém. Ou falando para todo mundo algo que você viu, que você não deveria falar. E isso te traz muita turbulência na tua vida. Talvez pode trazer até um laço de morte para a sua vida.
E é por isso que a Bíblia está nos orientando. Se tal varão conseguir domar a língua, é considerado um varão perfeito. Por quê? Porque é a língua que nos faz errar muito. A língua nos coloca em situações difíceis. E por isso nós temos que domar a língua. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, a Bíblia está dizendo em Mateus, no capítulo 12. Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 12. Está falando conosco, versículo 36 e 37. Vamos ler. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Essa condenação, nós podemos muitas vezes ser condenados, tanto aqui na terra, como no juízo diante de Deus. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Às vezes nós vemos irmãos brigando, falando palavras ferinas, que ferem a alma de alguém, que angustia pessoas, que coloca a pessoa no chão, que derruba um irmão na fé, que deixa um irmão chateado. Gente, quem nunca errou assim? Todos nós já erramos, mas nós temos ainda tempo de corrigir. Se por um acaso você ofendeu um irmão, você falou algo que não deveria, e você machucou alguém com as suas palavras, você pode voltar e pedir perdão a essa pessoa. Você pode voltar e se desculpar, porque nós erramos muitas vezes com nossas palavras. Mas a palavra de Deus nos aconselha mesmo que nós tenhamos cuidado com o que nós falamos. Por quê? Quando você fala palavras ditas, não tem como você recolher de volta. Você pode pedir perdão, você pode conversar com a pessoa, se desculpar e até dizer para ela que não era aquilo que você queria dizer, que você falou na hora do nervoso. O que nós temos que fazer? Quando estivermos nervosos, a melhor coisa é manter o silêncio. Quando você estiver irado, nervoso, aborrecido, a melhor coisa que tem a fazer é se manter em silêncio. Porque a Bíblia está dizendo que de todas as palavras ansiosas que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. E pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Então, palavras é muito sério. Nós temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Porque pelas nossas palavras nós podemos levantar uma alma. E por as nossas palavras nós podemos jogar uma alma na lama. Nós podemos derrotar uma pessoa com palavras. Jogar uma pessoa na depressão com palavras. Então a melhor coisa tem a se fazer: tomar cuidado com as nossas palavras. É melhor você se sentir pensando, eu deveria ter falado, do que você pensar,
eu não deveria ter falado. Então vamos parar e analisar, porque isso é muito sério. Provérbios capítulo 18. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios é um livro que nos ensina muito, meus irmãos. Esse livro nós devemos meditar muito nele. Provérbios capítulo 18. O versículo é o 20. Ele diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, e dos renovos dos seus lábios se fartará. Isso quer dizer que se você falar coisas boas, a sua alma vai se renovar pelas palavras que você fala. As pessoas vão se renovar pelas palavras que você fala. Você pode falar palavras que levantam, palavras que abençoam, palavras que jogam a autoestima da pessoa para cima, que alegra, que renova, que transforma vidas. E então a sua alma se fartará. Você sentirá feliz assim, falando coisas boas. É maravilhoso quando a pessoa abre a boca e fala coisas boas. É tão bom você sentar perto de uma pessoa só para ouvir coisas boas. Mas é tão ruim quando você senta perto de uma pessoa e essa pessoa só xinga, essa pessoa só reclama da vida, essas pessoas só trata o outro mal, humilha, fala palavras de ódio. É muito triste você estar perto de uma pessoa assim. Mas você se alegra, você se renova quando você está perto de uma pessoa que fala coisas boas. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E quando o seu coração está cheio de paz, você fala coisas boas. Quando o seu coração está cheio de amor, quando o seu coração está cheio da palavra de Deus, quando o seu coração está cheio de alegria, é o que você expressa, é o que está dentro de você. As palavras. E as palavras é algo que verdadeiramente tem poder na nossa vida. Eu quero que você abra a Bíblia comigo de novo no livro de Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Tiago, agora nós vamos ler no capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 1, no versículo 26. Gente, olha que sério isso. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, ao longo da vida. Eu quero dizer para você que todos nós já erramos com palavras. Mas ainda há tempo de corrigir. Porque enquanto há vida, há esperança. Você que é um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, e você tem procurado se santificar, e você santifica na veste, você santifica no cabelo, você santifica no jeito de calçar, você se santifica de várias maneiras, que você olha e você acha que você está santificado. Mas quando você abre a sua boca, você só fala mal dos outros. Você fala mal de todo mundo. Ninguém presta para você. Você começa a falar coisas que não deveria falar.
Você sai falando, xingando, dando, como que eu posso dizer? Você começa a inventar mentiras, calúnias, pessoa com uma língua caluniadora. Você costuma caluniar as pessoas, falar mal das pessoas. Então a palavra de Deus está dizendo que a sua religião é vã. Não adianta ser crente. Não adianta ser um pastor. Não adianta ser um pregador. Não adianta carregar a Bíblia. Não adianta nada. Se você é um crente caluniador, se você fala mal de todo mundo, se você acha que só você é crente, só você é santo, e que todos os outros crentes não valem nada, irmão, tá na hora de você rever isso. Porque a palavra de Deus está dizendo que a religião desse é vã. Não serve para nada. Toda a santidade que você achou que tinha não vale nada para você ter uma religião pura, verdadeira. Não você, nós temos que refrear a nossa língua. A nossa língua tem uma influência muito grande na nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor ainda está falando aqui em Tiago. Glórias a Deus. Nós vamos ler aqui um pouquinho mais para cima sobre a prática da palavra de Deus. O versículo aqui diz assim: Sabeis, o versículo 19, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmãos, a palavra está falando. Seja todo homem. Isso é para mim, é para você, é para todo mundo. Seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. É um conselho da palavra de Deus. Porque se nós obedecemos essa palavra, nós não cairemos em transgressão. Quando você ouvir alguém falar algo para você, você esteja pronto para ouvir. Mas para falar, pense 2, 3, 4 vezes. Não fale coisas sem pensar. Porque a palavra de Deus, ela é algo que nos traz para meditação. Que as nossas palavras, na hora da ira, ela não opera a justiça de Deus. Então nós temos que estar tranquilos. Se você se irou, se cale, não fale nada. A palavra de Deus está dizendo isso. Seja tardio para falar. É melhor, porque na multidão de palavras há muita transgressão, diz a palavra do Senhor.
Olha mais alguma coisa que nos diz aqui a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 5. Olha aqui. Versículo 9. Está dizendo assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Olha só, irmãos. Quantos irmãos ficam se queixando um contra o outro, falando mal um do outro? Quantos irmãos têm esse costume de falar um mal do outro? Às vezes a gente vê vídeos aqui na internet, meu Deus, um crente falando mal do outro, um crente brigando, contendendo. Vemos isso na vida de pastores, de pregadores, de evangelistas, e cutucando o outro com palavras ferinas, querendo ofender, falando mal. E a Bíblia diz que não é pra gente nem se queixar uns dos outros, para não sermos condenados. Olha a seriedade de falar mal um do outro. Então nós temos que tomar cuidado com isso. É muito sério. A nossa língua pode nos trazer condenação. Então, eu quero dizer para você, nessa tarde, procure domar a sua língua, porque parece ser impossível, mas com a ajuda de Deus a gente consegue. O salmista, ele chegou a orar a Deus, pedindo ao Senhor para colocar uma guarda à porta dos seus lábios. E nós vamos ler isso. Vamos ler isso aqui no Salmo 39, versículo 1 diz assim: eu disse, guardarei os meus caminhos, para não delinquir com a minha língua. Enfrentarei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ele estava dizendo que ele ia procurar guardar a sua boca quando o ímpio estivesse diante dele. Por quê? Porque o ímpio provoca. Ele procura provocar a nossa ira para que nós venhamos falar coisas desagradáveis a Deus. Mas no Salmo 141, ele pede ao Senhor. Ele pede ao Senhor para que ponha uma guarda à porta dos seus lábios. 141, versículo 3, está escrito assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Percebe que para nós que somos humanos, guardar a língua é difícil. Mas nós podemos pedir ao Senhor, como o salmista pediu no Salmo 141, no versículo 3. Ele pediu para que o Senhor colocasse uma guarda à porta dos seus lábios.
E eu também posso pedir, e você também pode pedir, para nos ajudar a estar em vigilância, com a nossa boca fechada, guardando a porta dos nossos lábios, para não falar coisas desagradáveis ao Senhor. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, no capítulo 3 de Tiago, versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosque um pequeno fogo incendeia. Percebe que a língua é como se fosse uma faísca de fogo que incendeia um bosque inteiro. A língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que se não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte de água dar água salgada e doce. Então, aqui está a palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Porque uma língua ferina, ela destrói uma igreja. Uma língua ferina, ela destrói uma família. Uma língua ferina, ela desmancha um casamento. Uma língua ferina, ela coloca um rebanho de pessoas inteiro a perder. Ela destrói. Ela coloca uma pessoa contra a outra. Ela faz intriga. Uma língua ferina mata a alma. Uma língua ferina destrói vidas.